falando sobre a Bequa, aqui devo dizer que eu sou quase fundador da Bequa, tem um quase aí na frente atrapalhando, e essa é uma história curiosa que acho que vale a pena contar, que é a seguinte: em 1984, que é o ano de fundação da Bequa, foi oferecida pela primeira vez no Instituto de Geociência da USP uma disciplina chamada Geologia do Quaternário. Ela era oferecida naquela época em nível de pós-graduação. Aqui faço um parênteses, por coincidência, essa disciplina existe até hoje e desde que eu estou na USP eu sou um dos professores participantes dela, né? Então eu tenho essa herança dessa historinha que eu vou contar aí. Quando ela foi oferecida essa primeira vez, o responsável era o professor Kenichiro Sugio, que tanto falamos aqui, e, no entanto, o professor não deu quase nenhuma aula. Ele convidou para dar praticamente todas as aulas um pesquisador francês que se encontrava no Brasil, chamado Michel Servan, da Orston, né, atual IRD, que era um especialista no registro quaternário do altiplano boliviano, tinha trabalhado muito ali no Lago Titicaca. Então, ele deu as aulas em francenhol. Então, assim, foi bastante dramático para nós acompanharmos, né, entendermos o que ele estava falando, mas foi um curso muito bom, muito interessante. E aí, quando chega no final da disciplina, o professor Kenichiro quis aplicar uma prova. Ele sempre foi muito rigoroso nessa questão de avaliação, ele fazia aquelas provas tradicionais, que tem que fazer uma resposta discursiva, assim, de uma página a cada pergunta, né? Então, todo mundo estava meio com medo dessa prova, e aí, no dia da prova, todos os alunos compareceram, menos 2, não porque estivessem com medo, embora talvez estivessem também, mas porque eles não precisavam fazer a prova, eles estavam frequentando a disciplina só como ouvintes, né? E aí, no dia da prova, o professor Kenichiro e o professor Michel Servan tiveram a brilhante ideia de fundar a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a Bequa, e assinam a ata de fundação todos os alunos dessa disciplina que estavam ali para fazer a prova, portanto, todos os alunos menos 2, que eram Rodolfo Angulo e eu. Por isso que a gente é quase fundador da Bequa e não é fundador. Então, por causa dessa história, apesar dessa história, ou por causa dessa história, as duas coisas, né? Eu tenho um profundo carinho pela Bequa, e claro que esse carinho aumentou a partir do momento em que eu comecei a participar dos congressos. Meu primeiro congresso da Bequa foi em 1993, na época eu trabalhava em Curitiba, na Federal do Paraná. Viemos Angulo e eu para São Paulo apresentar trabalhos no evento, e desde então eu participei em quase todos os congressos da região sul-sudeste e alguns poucos na região nordeste. E esses congressos são marcantes para mim, porque dá para sentir que é como se fosse assim, a cada 2 anos, um reencontro da família, né? Aquela família que só se vê a cada 2 natais ou cada 2 Páscoas. Então existe um núcleo duro ali que, para que a Bequa é realmente uma confraternização muito mais do que competição. Então existe nesses congressos pouco ou quase nada daquele ranço, né, de desfile de vaidades pessoais que a gente vê em congressos grandes, às vezes. Outra coisa muito legal que tem que ser valorizada na Bequa é a revista, que eu acho que está crescendo cada vez mais. E outra coisa legal são as iniciativas diferentes que se tem de vez em quando. Como há anos atrás, por exemplo, no tempo que não tinha internet, se lançou um livrinho de bibliografia brasileira do Quaternário. E agora, essa iniciativa, Ricardo, que de certo modo você está encabeçando, é simplesmente sensacional. Eu espero que continue e que outras ideias parecidas surjam. É sensacional. Não tem palavras para descrever. É muito legal esse tipo de iniciativa, porque, como na minha primeira resposta eu tentei dizer, né, é através da emoção que você abre não só o coração, mas o cérebro para receber o conhecimento, para transmitir o conhecimento. E uma coisa que está faltando muito no nosso país, na geologia costeira, por exemplo, no estudo do oceano, é a gente conscientizar a população e os gestores da necessidade de preservar, a necessidade de usar o conhecimento científico na hora certa, que é no planejamento de qualquer tipo de atividade. E não só depois que já aconteceu algo que não se queria que acontecesse.